Hoje o tema do Saúde e Fé fala diretamente com você de casa que tem hábitos involuntários que normalmente ocorrem durante o sono, como ranger ou apertar os dentes, contraindo os músculos da mandíbula. Sabe o que pode ser? O bruxismo. Isso mesmo. Segundo pesquisa da Organização Mundial da Saúde, 40% dos brasileiros sofrem com essa disfunção, que é mais comum em mulheres e pode estar ligada a fatores emocionais como ansiedade, estresse e até depressão. Porém, para conversar com a gente sobre esse tema de hoje, o bruxismo, nós recebemos a partir de agora o dentista Dr. Maurício Bernardes. Dr. Maurício, bem-vindo, bom dia. Senhora, tudo bem? Satisfação em conhecê-lo e recebê-lo aqui, doutor. A satisfação é toda minha. É um assunto recorrente o bruxismo? Sim, é muito comum nas pessoas. É mais comum do que a gente imagina. Doutor, para não assustar quem está em casa, não tem nada a ver assim com aquelas toucas enormes, aquelas vassouras voando, não tem nada a ver? Não, não. O nome pode ser parecido, mas o assunto é outro. É parecido, mas a origem é grega. Então, vamos lá conversar, doutor. Vamos começar então com essa origem. Bruxismo, doutor, assim... O bruxismo é muito vinculado a bruxas. Todo mundo pensa, exato, tem alguma coisa a ver com bruxas? Não, ele não tem. Ele é derivado do grego briquem, tanto que o bruxismo também pode ser chamado de briquismo ou bricismo, que é a mesma coisa. E antigamente ele era resumido no ato de ranger ou apertar os dentes. Eram tratados da mesma maneira. Ô doutor, assim, quando a gente estava conversando antes de começar o programa, a gente vê, tem muitos termos bíblicos, né? Até o próprio Jesus que fala assim, ali haverá choro e ranger de dentes. Tem alguma coisa a ver com isso ou não? Sim, tem. É uma doença muito antiga, mas muito mesmo. Olha só. Tem relatos até antes da Bíblia, mas na Bíblia ela é citada mais de 10 vezes. Olha só. É uma doença bíblica. Quando se fala ranger dos dentes, aí é uma referência também ao bruxismo. E o que acontece? Por que acontece? Quando que acontece? Bem, o bruxismo é uma doença que até hoje ela faz uma incógnita. Porque desde os mais remotos tempos ela acontece e ninguém sabe o porquê ou como se trata. É óbvio que as pesquisas sempre vão apontar em uma direção ou outra, ou como o pesquisador demandar fazer aquilo. Então tem os problemas hereditários, então ela acontece em grande proporção vinda de características genéticas. Também então tem um problema hereditário? Sim. Olha só. Ela pode acontecer depois de acidentes, ela pode acontecer depois de estresses violentos, ela pode acontecer por problemas por exemplo, AVC ou AVE, ou algum problema que você pode ter tido no cérebro, ela pode acontecer nos pacientes de Alzheimer, ela pode acontecer em um monte de fatores. E um dos que mais a gente recebe no consultório são as crianças. As crianças, sem ter um porquê, elas começam a ranger os seus dentes. Então, o fato de não se saber qual é o fator, por muitas vezes o tratamento também fica mais difícil. O senhor citou, desculpa, o senhor citou assim, um aspecto, eu até fiz na abertura do programa, os fatores emocionais, ou seja, conta para pagar, dívidas, um estresse no relacionamento, etc., essa correria do dia a dia, essa luta pela sobrevivência, pode desencadear fatores de bruxismo? Na verdade é assim, o bruxismo já existe naquela pessoa e o estresse em todos esses casos, quer dizer, na maioria desses casos, é claro que, por exemplo, num paciente que tem problemas encefálicos, não, mas na maioria dos pacientes que comumente rangem seus dentes, tem o estresse envolvido. Aliás, na Bíblia também é citado isso, que sempre que ele cita o ranger de dentes, ele cita o estresse junto, em algum tipo de modalidade. Então, o estresse, para nós, é um fator que vai sempre trabalhar junto com o bruxismo, fazendo com que o bruxismo ou apareça em maior quantidade, ou em maior força, ou fazendo mais prejuízo ao dente. Também na abertura do programa, doutor, eu falei assim que, de uns dados que a gente recolheu e pesquisou para falar do tema, é mais recorrente em mulheres. Por quê? Não se sabe. Pode ser porque as mulheres têm desequilíbrios hormonais, pode ser porque a mulher sofre mais estresse, pode ser porque a mulher acumula mais funções, pode ser por um monte de fatores, mas sabe-se
que a mulher tem mais do que o homem. O senhor é dentista, portanto, especialista na boca, etc. Agora, uma pessoa que já com uma certa idade ou teve perda dentária e, de repente, tem um bruxismo e tem que usar prótese, etc., também vai acontecer mesmo na prótese, doutor? Sim. Tem muitos pacientes que quebram até suas próteses, tem muitos pacientes que quebram suas próteses fixas, implantes. Tem alguns casos em que os implantes têm problemas de desgaste, de quebra de parafuso, de quebra até do próprio parafuso interno do osso do implante, quebras de dentaduras, de próteses removíveis, até dos aparelhos dentários de crianças, às vezes, que você coloca, dependendo do grau que a criança tem de bruxismo, até aqueles aparelhos se quebram. E a pessoa aperta, é um problema muscular, doutor? Aperta, é involuntário, imagino. A classificação de bruxismo, ela sempre veio variando com o tempo. E, ultimamente, eles têm colocado o bruxismo em duas frentes. Uma que chama-se bruxismo do sono, que acontece durante o sono, e outra que chama bruxismo diurno. Okay. Mas as pesquisas um pouco mais antigas antes diziam que era bruxismo cêntrico e excêntrico. O cêntrico aperta, o excêntrico range. Então, essas classificações ficam difíceis hoje quando você vai classificar, porque às vezes você tem um indivíduo que aperta durante o sono e às vezes você tem um indivíduo que range durante o sono. Às vezes você tem um indivíduo que aperta durante o dia e às vezes tem um indivíduo que range durante o dia. E às vezes tem um indivíduo que range durante o dia e aperta durante a noite. E às vezes o cara que range durante a noite, aperta durante o dia, assim ele vem alternando. Que sinal, por exemplo, assim, durante o dia, né? A pessoa está consciente, está trabalhando, enfim, mas ela está sempre mexendo a boca, está sempre... Tem algum sinal externo que até mesmo para ajudar essa pessoa, uma pessoa que está no trabalho, dentro de casa, está rangendo o dente, está mexendo sempre a boca. É um sinal, doutor? Sim. O primeiro sinal que a gente tem é o fato do masseter, que é esse músculo elevador da mandíbula, ele contrair e levantar, mais ou menos assim. Eu coloquei até um vídeo de uma pessoa e normalmente esse é por conta do bruxismo cêntrico. A gente tem até uma imagem, o senhor trouxe um videozinho aí, doutor. Isso é o movimento aí da mandíbula? Este é o que a gente mais encontra no dia a dia, esse que a gente mais encontra. Isso aí é durante o dia ou à noite? Este específico é durante o dia. Durante o dia? Durante o dia, Olha podendo só acontecer durante a noite. Então, agora, também tem as pessoas que põem a boca em uma determinada posição, que pode ser com os dentes para frente, ou com os dentes um do lado do outro, ou colocando um canino com o outro, que é aquele dentezinho pontudo que a gente tem dos lados, coloca um canino com o outro, segura ali, ou ele coloca os dentes de trás e fica fazendo aquele barulho característico de quem range os dentes. Então, são várias modalidades, mas a força que ele exerce é que é importante. Ela tem uma média de mais ou menos 200 quilos de força no bruxismo, quando comparada a mais ou menos entre 20 e 25 quilos de mordida que a gente vai mastigar comumente. Uma carne, uma fruta, Exato. Vai mastigar. O processo de mastigação Exato. Não é tão intenso quanto a força que o bruxismo exerce. Exatamente. Olha só, eu creio que é interessante a gente mostrar para você algumas consequências disso tudo, porque não é só o hábito, é uma mania de ranger o dente, tem consequências para o dente. O doutor trouxe algumas fotos, a gente vai mostrar para você aí algumas fotos das consequências aí, doutor, por favor. Essa é uma das consequências que fica mais velada na boca do paciente, que é o que a gente chama de abfração. Ele faz um desgaste bem pertinho da raiz. Imagino que ele está pressionando, doutor. Assim. Na hora que ele pressiona, esse dente perde a base. A base, não, como é que eu vou te explicar? O esmalte é um pouco mais duro do que o tecido que vem embaixo dele, que teoricamente recobriria a raiz. Então, entre a raiz e esse tecido, ele faz como se fosse uma desorganização desse esmalte. E esse esmalte acaba sendo removido ou por escovação ou pela própria comida. E ele vai fazendo esse tipo de lesão. Às vezes, essa lesão pode fraturar o dente ao meio. Olha só. E acontece. Você vê que aqui embaixo tem um pouco menos, ó, e aqui um pouco mais. Então, isso no processo de ranger os dentes. Neste caso específico deste paciente, é apertar. 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 Né? Mais uma foto aí para a gente ilustrar. E aí, doutor? Esse paciente tem um desgaste já um pouco mais
Elevado é um caso um pouco mais drástico. Esse está desgastado, esse está desgastado, esse está desgastado, esse. É a parte inferior. Todos eles estão desgastados. Por quê? Porque ele vai rangendo o superior contra o inferior. O dente fica mais vulnerável, é mais passível de cárie, mais passível de Eu queria mostrar depois naquele modelo do canino. A gente pode ver aqui, ó, essa parte aqui é o esmalte. E embaixo dele vem um tecido chamado dentina. Okay. A dentina é como se ela fosse uma pedra pómez, cheia de buraquinhos que levam até diretamente ao nervo. O câmera vai pegar a gente aqui. Eu vou pegar qual deles? O canino. Esse aqui? Esse daqui. Gente, olha o molde que esse homem trouxe. Isso aqui é um dente. Não é um dente de um elefante, nem desses achados arqueológicos, não é? Exato. Com licença. Aqui a gente tem a anatomia do dente, que seria esmalte, essa parte branca. Certo. O nervo, essa parte vermelha, e a dentina, essa parte amarela. Pode acompanhar lá pelo monitor, doutora. Essa parte amarela aqui, ela é mais sensível. Então, ela sofre sensibilidade. Então, quando o desgaste ocorre e o esmalte chega até a dentina, ela fica muito próxima ao nervo. E todo estímulo, frio, gelo, uma hipersensibilidade, sal, tudo isso dói nesse paciente. Entendi. Chocolate, tudo isso dói. E nesse caso aqui, a gente consegue ver que uma parte bem próxima do nervo a gente consegue enxergar. Essa parte mais central, que já é o nervo, doutor. Não é que é o nervo, é o topozinho dele aqui, que começou a se ficar mais denso para poder se proteger desses estímulos. Com o passar do tempo, vai desgastando mais e pode chegar até o nervo. Tem casos em que o paciente chega até o nervo. E tem casos também em que ele não desgasta tudo isso, porque às vezes o esmalte é muito duro. Entendi. E aí o que acontece? Aqui embaixo passa-se uma artéria bem fininha, chama arteríola, uma veia bem pequenininha, uma vênula. Então entra sangue, sai sangue por essas artérias, essa artéria e a vênula. E aqui dentro tem um ramo nervoso. E com o pressionar desse dente, porque todo mundo acredita que o dente é preso ao osso, e ele não é. Ele articula dentro do osso. Ele rompe isso. Quando ele rompe isso, isso aqui entra em necrose, ou seja, morre. Entendi. Teoricamente, você tem uma parte morta fechada dentro de um casulo no seu corpo. E aqui faz uma lesão. É por isso, doutor, assim, que aquele processo que a gente ouve também de falar que bactérias, a cárie pode, de repente, entrar e pegar esta vênula e ir para o coração, e aí tem problemas. Exatamente. Porque o sangue que circula aqui é o mesmo sangue que circula no corpo todo. Então, se ele tem bactérias dentro dele, essas bactérias vão andar junto com o sangue e vão parar onde aprouver a elas. Então, um dos fatores é justamente o apertar que vai empurrando o dente vai cravando. Na verdade, quando a pessoa aperta, esse dente articula dentro do osso e às vezes ele rompe isso, porque a força é muito grande. Olha que impressionante. Existem casos relatados em algumas bibliografias que dizem que você pode ranger durante milissegundos. E é esse que é o grande problema que a gente tem. Pela repetição. Porque às vezes você mora sozinho, ninguém está com você durante o sono, você não sabe que range os dentes e daqui a pouco um dente faz uma necrose, você não sabe o que aconteceu. E quando você vai ver, é bruxismo que estava envolvido. Nosso super molde aqui. Enquanto isso, vamos colocar mais uma foto aqui para a gente. Daí, doutor, por favor. O esmalte, às vezes, pode ser desgastado, como esse caso. E às vezes era retinho, aqui tá ficando... E às vezes ele é enfraquecido e no menor estímulo ele se quebra. Então você vê que esse tipo de quebra aqui ele veio lascando e depois ele faz uma quebra imensa. Neste caso específico deste paciente, não foi o bruxismo que quebrou este dente. O que quebrou esse dente foi um pequeno atrito. Mais ou menos como você tem lá um controle remoto da TV. Derruba, pisa, cai água, o cachorro pega. No dia do jogo, você vai mudar, ele não funciona. Então é assim, o dente fica enfraquecido e chega um momento em que o menor estímulo faz quebrar. Isso com a repetição, porque é o problema que não é de uma hora para outra. Isso aí não é de uma hora para outra. Acumulativo, doutor. Acumulativo e o que é mais complicado, à medida que você aumenta a sua idade, você também aumenta a força. Entendi. Olha só. Então, quanto mais forte você é, mais você desenvolve essa musculatura. E se uma criança desenvolve logo cedo, os dentinhos dela estão condenados, ou seja, porque sempre tem a primeira troca, a primeira dentição. E se acontece, se não for tratado,
Pode ser. Na verdade, na criança, por vezes ele é cíclico, ele acontece e depois ele para. Tem a remissão. E dependendo do tipo de estresse que esse indivíduo tem na idade adulta, ele volta. E às vezes não. E é por isso dos 40% da OMS. Entendi. Eu já li algumas pesquisas que falavam em 90 e poucos % da população tendo bruxismo eventual. Ok. Mais uma foto, então, para a gente ilustrar. Essa aqui é uma ilustração de uma aí, fratura que não chegou a virar fratura, de um bruxismo de apertar também. Tá. Mas trincou. Trincou, aqui e aqui. Aí essa paciente falou assim, nossa, mas e agora? Não vai acontecer nada aqui. O esmalte tem várias camadas e fraturou uma só. É como na parede que tem aquelas trincas, doutor? Isso. Não, mas na verdade a parede, ela tem uma camada só de reboco. Entendi. O esmalte não. Quando ele é formado, ele é depositado várias e várias e várias e várias e várias camadas. Este caso específico pode ter sido pelo bruxismo, que a hora que bateu, ele trincou só uma camadinha. Mas agora vamos continuar o nosso bate-papo com o doutor Maurício. Seja muito bem-vindo mais uma vez, doutor. Obrigado. Falamos o que até agora? Recapitulando, doutor. Pois é, nós falamos do nome bruxismo, que não tem nada a ver com bruxa, nós falamos das consequências nos dentes, nós falamos do excesso de força nos músculos e nas consequências nos dentes. É importante a gente ressaltar, que a gente esqueceu de falar naquela hora, que os músculos também podem sofrer muitos problemas. Porque o problema é muscular, doutor. O problema é muscular, exatamente. Fazendo força, pressão. Exatamente. Dói a cabeça? Dói a cabeça. Dói a cabeça, doutor? A dor de cabeça, ou a disfunção de ATM, ou as disfunções na articulação temporomandibular, elas podem fazer grande diferença quando o paciente tem bruxismo. Então, não podemos afirmar que a dor de cabeça é causada pelo bruxismo. Entendi. Mas que muitos pacientes que têm dor de cabeça também têm bruxismo, é importante que a gente saiba. Pode acontecer, doutor, com esse fator, essa pressão muscular, esse ranger, esse apertamento, eu posso ter problemas futuros no deslocamento da mandíbula? Eu posso tirá-la do eixo, doutor, assim? A mandíbula é um osso muito interessante, porque você não consegue articular um lado sem articular o outro. É um sistema que ou funciona inteiro, entendi, ou ele não funciona. Então, quando você diz assim, eu mastigo de um lado, não mastigo do outro, significa só que você está deslocando a interação de dentes para um lado, mas o outro lado também tem que funcionar. Então, quando você tem um indivíduo que tem bruxismo, mas que a mandíbula dele desloca para um lado, o outro lado vai ser estirado. Então, se eu contrair este lado contrai e este desloca para o outro lado. Então, teoricamente, eu estou contraindo esse, estirando esse. Ok, só para esclarecer, doutor, então, tem gente assim, eu tenho o costume de mastigar a comida só de um lado. Não tem problema, não vai ficar com a boca torta. O ideal é que se mastigue dos dois, porque senão o músculo daquele lado realmente vai ficar um pouco maior do que o do outro. Olha só, né? E o que hoje a odontologia oferece de tratamento aí para... Tem cura, doutor? Primeira pergunta, tem cura? A cura definitiva para o bruxismo ninguém encontrou ainda. Entendi. Todos os trabalhos hoje são paliativos. Não diria paliativos, mas eles tratam muito os sintomas. Ou tratam aquilo que é a consequência do bruxismo. Alguns deles trabalham na causa. Então, o principal tratamento que hoje é preconizado é a placa mio-relaxante ou aquela placa de proteção, que ela é colocada entre os dentes e aquela placa vai receber toda a força dentária, dividindo aquela força. Não, ela não é um amortecedor, ela na verdade ela divide essa força pelo maior número de dentes e por uma superfície mais linear. Lembra que a gente fez aquela explanação sobre o pezinho do dente que fica... Ok. É porque a força pega muito de ponta com ponta. Entendi. Então, se você deixa uma superfície plana, essa superfície vai favorecer o músculo a andar sem ter que ficar fazendo pequenas contrações. Então, é uma plaquinha que você coloca... Para a proteção. Durante o sono? Durante o sono. Mas tem pacientes que usam durante o dia também. Entendi. Agora, eu tenho que usar a plaquinha antes ou eu primeiro tenho que arrumar os dentes? Porque a gente viu esse caso, tem dentes quebradiços, tem dentes tortos. Arrumo primeiro e uso a placa ou depende do planejamento.
Entendi. Porque temos também outros tratamentos. O que hoje está muito em alta, esse tratamento, é o tratamento com toxina botulínica. A toxina botulínica, como todo mundo sabe, é um medicamento que para o músculo naquele lugar por um tempo determinado. Então, o que se faz? Pega-se os feixes musculares, que você tem uma maior contração, e aplica-se a toxina botulínica naqueles lugares onde o músculo se contrai sozinho. Entendi. Então, isso vai diminuir muito a força que você exerce e vai conseguir te ajudar às vezes. Mas o modo com que vai se colocar essa placa vai depender do planejamento de tratamento. Por exemplo, aquele paciente que a gente mostrou que tinha todos os dentes desgastados, possivelmente a placa dele tem que ser feita um pouco antes de iniciar o tratamento. E assim que se terminar o tratamento, se fazer outra para proteger aquilo que você fez de restauração, de restauração de dentes. É porque eu fico imaginando assim, não adianta restaurar os dentes sem tratar o bruxismo, porque vai quebrar tudo de novo, vai voltar. Né? E às vezes ele quebra no mesmo dia, às vezes ele sai do consultório e quebra 2, 3 horas depois. Pelo tamanho da força. É uma tortura, né? Doutor, temos assim perguntas que chegaram também para nós via WhatsApp. É o nosso amigo Marcelo Ferraz, de Lorena, São Paulo. Bom dia, Marcelo. Deus te abençoe. Muito obrigado por estar conosco. Tenho o hábito de trincar os dentes durante o dia, sempre que tenho que fazer algo estressante. Não tenho problema para dormir. Seria uma espécie de bruxismo diurno? Pergunta o Marcelo, doutor. Sim. O bruxismo diurno é muito comum até nas pessoas que param e ficam apertando, batendo os dentes da frente. Tem algumas pesquisas que apontam isso até como parafunção, como bruxismo junto. Parafunção seria uma função fora do lugar. Mas sim, é um bruxismo diurno sim, Marcelo. E isso pode fazer pioras de dor de cabeça, dores na articulação, dores em pescoço. Seria indicado usar uma plaquinha diurna? Sim, indicado colocar uma plaquinha diurna ou fazer o tratamento com uma toxina botulínica ou ver também se não tem nenhum dente que esteja fora do lugar, porque às vezes um dente que toca primeiro do que os outros muda. Aqueles aparelhinhos, doutor, que muita gente usa assim para alinhar dente, não é tratamento de bruxismo? Não. Aqueles aparelhinhos que se coloca por cima para alinhar os dentes, assim, aquilo é um tratamento estético, etc. Aquele é estético e a plaquinha é muito fininha, ela normalmente se rompe nos pacientes bruxômanos severos. A Vanessa Matos, de São Paulo, capital. Bom dia, Vanessa. Deus te abençoe. Bom dia, Vanessa. Tenho bruxismo e uso placa, mas ando sentindo muita dor na boca. Mal consigo abri-la. O que devo fazer, doutor? Pergunta a Vanessa. Olha, Vanessa, quando a pessoa não consegue abrir a boca, o tratamento fica um pouco mais complexo, porque por muitas vezes você pode não estar abrindo a boca por outros fatores e não só o bruxismo puramente diagnosticado. Então, os músculos podem estar travados por algum motivo, ou você pode ter algum outro impedimento na abertura dessa boca. Então, é importante que você vá ao dentista, faça um bom diagnóstico para ver por que você não está conseguindo abrir a boca, Vanessa. E o Vicente Ribeiro, de Pindamonhangaba, bem pertinho de nós. Bom dia, Vicente. Bom dia, Deus te abençoe. Vicente. Deus te abençoe. Gostaria de saber qual a diferença entre a placa de acetato e a placa de acrílico para o tratamento do bruxismo. Dentre essas duas, qual a mais indicada? Pergunta o Vicente, doutor. Vicente, o acetato e o acrílico são parecidos. O acetato é um pouco mais frágil e o acrílico um pouco mais duro. Muitas pessoas colocam também uma placa de silicone. Essa de silicone, as pesquisas não apontam que ela seja muito eficaz no tratamento de bruxismo, principalmente porque ela sendo maleável, você consegue apertar ela. E a sensação de ter alguma coisa dura entre os dentes é importante para que você tenha uma sensação mesmo de que é um dente tocando no outro. Entendi. E não uma comida. Ô, doutor Maurício, a gente falou que também uma das causas é o emocional. Sim. A gente está falando de plaquinhas, de toxina botulínica, mas eu fico imaginando também, se é o fator emocional, estresse, nervosismo, agitação, um trabalho com psicólogo ajuda também? Sim, um trabalho com psicólogo, com a religiosidade, com o rever os amigos, com resolver os problemas que você tem de maneira coerente. Porque temos que tratar esse estresse, temos que equilibrar essa pessoa, né, doutor? Reduzir o estresse sempre foi o primeiro fator a se trabalhar quando se tem bruxismo.
Então, uma placa de acetato ou uma placa de acrílico, uma vai ter maior resistência, outra menor resistência. Mas se você diminuir o seu estresse, você pode reduzir o bruxismo drasticamente. Viver com mais calma, com mais espiritualidade, com mais harmonia, né? Construir laços de amizade, um clima favorável, isso também, para quem tem bruxismo, diminui. Tem um tratamento que tem que ser feito, mas isso também diminui essa carga, principalmente esse equilíbrio mental, emocional, faz parte, viu? A Renata Vasques, de Barra do Piraí, Rio de Janeiro. Bom dia, Renata. Bom dia, Renata. Deus te abençoe, muito obrigado por estar conosco, viu, querida? Gostaria de saber se a falta de dentes na boca pode causar bruxismo. Renata, eu acredito assim. O bruxismo não é causado por uma falta dos dentes. A falta dos dentes é que pode ter sido consequência desse bruxismo. Então você teve um bruxismo que perdeu a capacidade do dente em permanecer no lugar por perda óssea, por problemas gengivais, e você acaba perdendo o dente. E depois que você perdeu vários, você consegue ver que aqueles dentes que sobraram, eles estão mais sensíveis, então agora você consegue ver o bruxismo com mais facilidade. Então, ele como causa, não é uma coisa que se você, por exemplo, uma pessoa nunca teve bruxismo, você vem e tira os dentes, ele faz. Não, ele sempre foi um bruxômano que oscilou e agora está aparecendo com mais facilidade. Então, o tratamento, uma vez feito o tratamento, doutor, assim, é um tratamento que tem que perdurar para o resto da vida ou tem fases que ele vai diminuir, quase desaparecer e lá na frente, por outra carga emocional, pode aparecer? O bruxismo, eu diria que ele é cíclico. Às vezes ele aparece, às vezes ele some, às vezes ele permanece. Tudo vai depender daquilo que acontece. Então, às vezes, nos pacientes que não têm problemas neurológicos, que não têm o bruxismo todos os dias, etc., esses pacientes vão ciclar entre o bruxismo aparecer e o bruxismo sumir, de acordo com o estresse. Mas, hoje em dia, a gente vive uma vida muito estressada e estressante. E cada vez parece que a gente está acumulando mais e mais e mais e mais funções e ele tem ficado cada vez mais comum e mais aparece latente, cada vez mais. Então, nesses pacientes que têm todos os dias, o dia todo, infelizmente, a gente tem que usar sempre. A gente se estressa os outros também, então, acima de tudo, trabalhar esses elementos emocionais da nossa vida, a nossa calma, isso faz parte também, equilíbrio emocional, espiritual, e ajuda a combater uma série de doenças, entre elas o bruxismo, viu, gente? Ajuda a combater. Tivemos o prazer hoje de conversar com o Dr. Maurício Bernardes. Quem quiser entrar em contato, gente, anote o telefone 0 operadora 11 99860 1951, 99860-1951, ou tem o site mauriciobernardes.com.br. Tem lá, tem informações, tem vídeos, tem tudo de bom para você acessar e, inclusive, interagir com o doutor a partir do site, viu? Vale a pena. Doutor, antes de me despedir, eu gostaria, posso lhe entregar um presente aqui do programa, doutor? Né? Claro. Mas o senhor tem que fazer uma promessa, que o senhor vai levar e vai usar no consultório, doutor. Essa canequinha do programa Saúde e Fé. Muito obrigado. O senhor tomar a sua aguinha aí. Muito e obrigado. Aqui a imagem de São Peregrino, protetor contra o mal do câncer. A gente tem um mimo aí, para também, aí o senhor certamente muito obrigado. Sabe de muitas situações de pessoas com câncer, então o senhor também rezar por elas, tá bom? Muito obrigado. Que Deus abençoe, muito obrigado, o senhor se comunica muito bem. Espero receber outras visitas suas aqui, viu? Muito obrigado, eu que fiquei lisonjeado com o convite. Que Deus abençoe, doutor. Obrigado. Vou pedir licença que muita gente também pede oração. Posso rezar pelo senhor? Claro, por favor, muito obrigado. Que Deus abençoe, viu, gente?